Bem-vindo a este instante onde o tempo se dissolve e apenas a presença existe. Neste espaço de quietude, começa o despertar, o retorno ao centro quântico da sua consciência. Não é um convite para acreditar em algo novo, mas para lembrar o que sempre foi verdadeiro. Você nunca foi o padrão que repete, o medo que limita ou a história que se repete. Você é o observador silencioso por trás de todas as experiências. Enquanto as vozes internas disputam atenção, uma presença sutil observa tudo. Essa presença é você. É ela que percebe o fluxo dos pensamentos, o movimento das emoções e o vai e vem das lembranças. Mas essa percepção, pura e estável, não é tocada por nada do que ela observa. Quando você repousa nessa consciência, o mundo interno começa a se reorganizar de forma quântica. O simples ato de observar, sem julgamento, já inicia o processo de transmutação. Sinta o pulsar, quantum, no silêncio do agora. É uma vibração sem som, mas que ecoa em cada célula, recordando que sua essência é energia em constante movimento. No instante em que você se reconhece como o observador, algo profundo acontece. A mente perde o domínio e o coração passa a guiar o caminho. A visão quântica mostra que tudo o que você chama de realidade é uma projeção de frequências internas. Ao mudar a vibração, muda-se o mundo. Ao mudar o foco da consciência, o campo quântico responde com novas possibilidades. Perceba que o despertar não é um evento distante. É uma decisão interna de olhar com novos olhos. Olhos que não buscam culpados, mas compreendem. Olhos que não julgam, mas acolhem. Olhos que enxergam através da lente do amor, porque o amor é a linguagem universal do campo quântico. Você começa a perceber que cada desafio foi apenas um espelho apontando para algo que pedia reconhecimento. Nada estava contra você. Tudo sempre esteve a seu favor, impulsionando seu salto quantum. A partir desse ponto, a mente tenta resistir. Ela se alimenta dos velhos padrões, quer segurança, quer controle. Mas o observador desperto sabe, o controle é apenas medo disfarçado de proteção. O verdadeiro poder surge quando você se entrega à inteligência maior que tudo sustenta. Essa entrega não é passividade, é confiança ativa. É quando você afirma, em silêncio: eu sou consciência criadora. Eu escolho despertar. O despertar do observador interno é como abrir uma janela depois de uma longa noite. A luz entra e revela o que sempre esteve ali. Você começa a distinguir entre o que é real e o que é apenas eco de antigas emoções. A energia quântica reorganiza seu campo, e o que antes parecia confuso torna-se clareza. A dúvida dá lugar à sabedoria intuitiva, e gradualmente você percebe que o simples ato de estar presente é o ponto de poder mais elevado que existe. Quando você vive a partir desse estado, o tempo desacelera. As ações deixam de ser reações automáticas e se tornam expressões conscientes. Você age, não porque precisa, mas porque flui. Você fala, não para ser ouvido, mas porque há verdade vibrando em sua voz. Tudo o que é falso começa a se dissolver. O observador desperto não luta contra as sombras, ele ilumina-as com consciência. Neste instante, feche os olhos da mente e abra os olhos da alma. Sinta o espaço interno se expandindo, como se cada respiração fosse um portal quantum. A energia que você sente é o chamado do seu verdadeiro eu, livre, vasto e ilimitado. Você é o ponto de convergência entre o visível e o invisível. Nada mais o separa da totalidade, a não ser a crença de que você é menos do que tudo isso. E essa crença começa a se dissolver agora, suavemente, como névoa sob o sol. O observador desperto não precisa de certezas, ele confia no fluxo. Sabe que a consciência quântica não erra caminhos, apenas cria experiências. E cada experiência é um portal para lembrar que o poder sempre esteve dentro. Não há mais retorno, porque o despertar não se desaprende. Há apenas expansão contínua,
Um movimento infinito onde o eu se torna unidade. Você despertou o observador interno e, com ele, acendeu a centelha do potencial ilimitado. Nada mais pode segurar o que está em movimento. Quantum. Você está pronto para caminhar com leveza, com presença, com verdade. Porque agora você sabe, o poder não está no padrão. Está em quem o observa, dissolve e o transforma em luz. Dentro de você existe um vasto labirinto, silencioso e denso, formado por crenças que você nem sempre percebe. Elas são como fios sutis que moldam seus pensamentos, suas emoções e até a forma como você enxerga o mundo. Cada crença é uma frequência. Cada frequência cria uma realidade. E é por isso que o caminho quântico para a libertação começa pela consciência do que vibra no invisível. Essas crenças não nasceram com você. Foram herdadas, aprendidas, repetidas. Vieram de palavras ouvidas na infância, de olhares, de medos silenciosos que você absorveu sem perceber. Com o tempo, tornaram-se verdades absolutas. Eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu preciso provar meu valor. Esses pensamentos repetidos por anos criaram uma estrutura energética que se mantém viva dentro do campo. Mas agora, neste instante, você está aprendendo a enxergar além do labirinto. Sinta a vibração. Quantum se acender suavemente ao redor do seu ser. Ela não julga o que está ali, apenas ilumina. E na luz da consciência, as crenças começam a perder força. O que antes era muro, torna-se porta. O que antes era sombra, revela-se aprendizado. A energia quântica mostra que toda limitação é uma história que pode ser reescrita. E o autor dessa nova narrativa é você. Imagine que cada crença é uma nota desafinada dentro da sua sinfonia vibracional. Quando você a reconhece, ela deixa de comandar o ritmo. O simples ato de observar o padrão já o enfraquece. Essa é a ciência quântica aplicada à mente. O observador transforma o objeto observado. Quanto mais você traz luz a um pensamento inconsciente, mais ele se dissolve no campo. O invisível se reorganiza e um novo fluxo de energia começa a se mover dentro de você. Há um ponto em que o labirinto parece interminável. Mas lembre-se, ele é feito de paredes mentais, não de pedra. E paredes mentais são dissolvidas pela frequência da consciência. O despertar acontece quando você percebe que não precisa lutar contra as crenças, basta atravessá-las com lucidez. A crença só existe enquanto você acredita nela. A partir do momento em que a observa sem medo, ela perde a densidade. A luz, quantum, atravessa o que parecia sólido e revela o espaço que sempre esteve livre. Observe a origem do seu medo de mudar. Ele é o guardião do labirinto. Ele sussurra: fique onde está. Aqui é seguro. Mas essa segurança é uma prisão sutil. O medo é apenas energia condensada, pedindo para ser reconhecida. Quando você a acolhe, a vibração se transforma. A energia que antes sustentava o padrão começa a girar, a se movimentar, a fluir. E assim nasce o poder de reprogramar. No olhar quântico, você entende que cada crença negativa é uma tentativa mal compreendida de proteger você. Ela foi criada num tempo em que era preciso sobreviver, não florescer. Mas hoje, a consciência expandida já não precisa dessas antigas defesas. Você não está mais em perigo. Está apenas diante da oportunidade de criar de novo, com liberdade, com amor, com propósito. Sinta o pulsar de Quantum Mar crescendo dentro do seu peito. É o sinal de que o labirinto está se abrindo. As paredes vibram e se dissolvem em luz. Você começa a ver o mapa interno, a rota que sempre existiu, esperando o momento certo para ser seguida. Esse é o poder da observação consciente. Transformar o inconsciente em clareza. Transformar a limitação em expansão. Transformar a crença em sabedoria. Agora, olhe para dentro e diga, com a força do seu campo quântico: eu não sou o que penso.
Eu sou quem percebe o pensamento. Ao pronunciar isso internamente, você move montanhas sutis. A estrutura vibracional das velhas crenças começa a ruir. O espaço interno se amplia e, no lugar do medo, surge o silêncio, o espaço onde o novo pode nascer. Este é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Perceber que você é o criador do próprio labirinto e, portanto, o único capaz de sair dele. A cada respiração consciente, você se aproxima da essência que observa tudo com amor. Essa presença não quer corrigir nada, apenas lembrar quem você é. E ao lembrar, tudo muda. O campo quântico responde ao novo padrão vibracional, abrindo portas que antes pareciam fechadas. Crenças invisíveis se transformam em pontes de aprendizado, e o que era prisão torna-se caminho. Você está saindo do labirinto. A cada passo, a vibração quantum se intensifica, realinhando suas frequências com a verdade. Você sente leveza, clareza e uma nova força silenciosa surgindo. Nada mais o prende, porque o invisível já foi visto. E o que é visto com amor se liberta. O universo é um espelho fiel. Ele não julga, não escolhe, não distingue. Ele apenas reflete, com precisão quântica, o padrão de energia que você sustenta dentro de si. E é nesse reflexo que a maioria das pessoas vive aprisionada, repetindo inconscientemente as mesmas emoções, as mesmas histórias, as mesmas dores. Mas hoje, você está diante da possibilidade de quebrar o ciclo. O ciclo da repetição nasce da identificação com o passado. Cada emoção não processada torna-se uma frequência ativa no campo, pedindo para ser reconhecida. E o universo, generosamente, oferece situações que despertem essa mesma emoção, não como castigo, mas como oportunidade de cura. Você não atrai o problema, você atrai a chance de transcender o que ainda vibra dentro de você. Essa é a sabedoria quântica do campo. Ele traz à tona o que precisa ser elevado. Enquanto a mente tenta se libertar pensando mais, o coração convida você a sentir. Porque é no sentir que está a chave. A repetição só existe enquanto a emoção permanece presa no corpo energético. Quando você a acolhe com consciência, ela se transforma. A vibração muda. E quando a vibração muda, o ciclo se desfaz. Sinta o pulsar, quantum, envolvendo sua energia agora. Ele toca memórias antigas, desperta lembranças, mas não para aprisionar, para dissolver. Essa vibração é o chamado do campo para o novo. O ciclo da repetição é quebrado não pela força, mas pela lucidez. A consciência é o fio que desfaz o nó. Você talvez já tenha se perguntado: por que isso acontece comigo de novo? Mas a pergunta quântica não é por quê, e sim para quê. Para que isso está surgindo? O que essa situação quer me mostrar? O observador desperto entende que cada repetição é uma aula de autodomínio. Quando o aprendizado é absorvido, o padrão perde propósito. E o campo e quantum cria novas possibilidades. Na visão quântica da mente, os padrões repetitivos são como ondas estacionárias, energia presa em um mesmo ponto de vibração. Elas se alimentam de atenção e se dissolvem na ausência dela. Por isso, quando você observa o padrão sem reagir, sem medo, ele começa a se desfazer. O corpo energético se alinha, o coração se abre e a consciência se expande. Perceba que cada vez que você reage da mesma forma, reforça a linha vibracional do passado. Mas quando você pausa, respira e escolhe agir com presença, um novo caminho se abre. O momento presente é o portal, quantum, por onde o novo se manifesta. Não há repetição possível quando a consciência está desperta. O agora é o antídoto contra o looping do tempo psicológico. Você não precisa lutar contra os padrões, apenas deixar de alimentá-los. A resistência os fortalece, a aceitação os dissolve. A mente grita, mas a alma sussurra. Solte. E quando você solta, o fluxo volta a acontecer. A energia antes estagnada começa a se mover, e tudo o que parecia bloqueado começa a fluir.
Essa é a dança do campo quântico: movimento, vibração, criação contínua. O ciclo se quebra quando você entende que não há inimigos, apenas ecos da própria energia retornando para serem curados. Cada repetição é uma chance de reintegrar partes de si que ficaram presas em velhos medos. E ao acolher essas partes com amor, você se torna inteiro novamente. A realidade muda porque o Criador mudou. Agora, visualize o velho padrão diante de você. Ele pode ter forma, cor, som ou apenas sensação. Olhe para ele com ternura e diga: eu te reconheço e agora te liberto. Nesse instante, o campo Quantum responde. A vibração do desapego substitui a frequência da repetição. A energia se reorganiza. O novo começa a nascer. Nada mais o prende, porque o padrão foi visto com consciência. E o que é visto com consciência se dissolve na luz do ser. Você está livre. Livre para criar, livre para escolher, livre para vibrar o novo. O ciclo se quebrou. Agora, o fluxo quântico pode seguir o seu curso natural, infinito, fluido e puro. Existe um ponto dentro de você onde o velho não tem mais poder. É o ponto da escolha, o ponto onde a consciência desperta e diz: eu não sou mais o que fui ontem. Nesse instante, um novo campo começa a se formar, o campo vibracional do seu novo eu. Essa é a transição quântica da identidade. Deixar de ser o reflexo das memórias e se tornar a frequência da criação. A mente tenta compreender o processo, mas o coração já sabe. O novo não se pensa, se vibra. E é nesse espaço de vibração que o ser começa a renascer. Cada pensamento elevado, cada emoção coerente, cada intenção alinhada, cria uma sinfonia energética que reconfigura o seu campo. É assim que o novo eu emerge, não de uma ideia, mas de uma vibração sustentada com presença. Sinta o pulsar de quantums dentro de você, suave e constante. Ele é o ritmo da criação. Essa pulsação não vem de fora, é a própria consciência se movendo em direção à expansão. A frequência do novo eu nasce quando você se torna congruente com aquilo que deseja experimentar. Não é sobre querer ser algo, é sobre ser agora o que você já é em essência. Na realidade quântica, o universo não responde a desejos, responde a frequências. Você não atrai o que pede, atrai o que é. E o que você é, vibra. Por isso, cada pensamento, cada emoção, cada escolha é uma emissão de energia para o campo. Quando todas essas emissões se alinham na mesma direção, o campo Quantum reorganiza tudo para refletir essa coerência. O novo eu não nasce por esforço, mas por ressonância. A coerência é o alicerce da transformação. Pensar uma coisa, sentir outra e agir de forma contrária cria ruído vibracional, mas quando pensamento, emoção e ação se unem, o campo se torna puro. Esse é o estado de coerência quântica. Nesse estado, a energia flui sem resistência e a realidade começa a se moldar em harmonia com a vibração interior. Permita-se sentir como é estar nesse alinhamento. Imagine-se vivendo a partir da sua versão mais elevada, aquela que age com clareza, fala com verdade e cria com amor. Não visualize como algo distante, mas como algo que já vibra dentro de você. Porque no campo quântico não há distância temporal entre o que é imaginado e o que é manifestado. Tudo já existe em potencial. O que traz o potencial para o real é a frequência sustentada. Respire essa nova energia. Ela é leve, mas poderosa. Ela carrega a assinatura do seu verdadeiro eu, livre, consciente, expansivo. A frequência do novo eu é silenciosa, mas transformadora. Ela não precisa convencer, provar ou lutar. Ela apenas é, e ao simplesmente ser, ela transforma tudo ao redor. O velho padrão tentará chamar sua atenção. Ele sussurra em forma de dúvida, de medo, de lembrança. Mas você já o reconhece e sorri, porque sabe que ele é apenas eco de um tempo que já passou. O novo eu não nega o passado, o honra e segue. Cada experiência antiga é combustível para a expansão.
Nada foi em vão. Tudo serviu à construção dessa nova vibração. A frequência do novo eu é o ponto de virada. É quando o campo, Quantum, percebe que a antiga assinatura vibracional se dissolveu e começa a responder de outra forma. Você se torna ímã de sincronicidades, de pessoas e situações que ressoam com essa nova vibração. A vida começa a dançar com você e não mais contra você. Você entra no fluxo. O esforço se transforma em expressão. A luta se transforma em presença. Agora, declare internamente: eu sou a frequência do meu novo eu. Eu vibro o que desejo viver. Ao afirmar isso, você envia uma mensagem clara ao campo. A consciência responde e o universo se alinha. Essa é a linguagem do real Criador. Vibração, intenção e amor. E nesse estado você não busca o novo. Você é o novo. O antigo se desfaz, o novo floresce e você segue vibrando na plenitude do ser. Este é o nascimento quântico do seu novo eu. O início de uma nova linha de realidade, construída pela coerência, pela presença e pela luz que habita o seu coração. Sinta, você já é. Há um instante em que o ruído da mente cessa e algo mais profundo começa a falar. Esse é o espaço onde o cinza Quantum Fight sussurra. Não há palavras, apenas vibração, uma presença silenciosa que realinha tudo o que parecia disperso. O silêncio não é ausência de som, é presença absoluta de consciência. E é nesse estado que você começa a sentir o fio invisível que conecta intenção, energia e destino. O silêncio quântico é ativo. Ele dissolve, reorganiza e recria. Quando você silencia o pensamento, o campo se expande ao redor, revelando o que sempre esteve ali, o potencial puro, aguardando a sua atenção desperta. Cada vez que você pausa e sente, uma nova linha de tempo se abre. Cada respiração consciente reposiciona a sua vibração no agora. Você deixa de ser o personagem da história e volta a ser o autor. Dentro desse silêncio, as crenças antigas perdem força. Elas eram sustentadas apenas pelo barulho mental. Quando o ruído cessa, o padrão se desfaz. O medo, a culpa e a dúvida se dissolvem como neblina sob a luz do sol. E no lugar deles surge a clareza, não uma clareza intelectual, mas vibracional. Você sabe, mesmo sem saber como sabe. Esse é o tipo de conhecimento que o universo reconhece e responde. Sinta agora o pulsar como em si o Quantum A, expandindo-se pelo peito. Ele não vem de fora. Ele é você em sua forma mais pura. A mente tenta definir, mas a consciência apenas experiencia. E quanto mais você se entrega, mais o campo o conduz. As sincronicidades começam a se alinhar, as oportunidades aparecem sem esforço, e tudo parece fluir com natural precisão. Nada é coincidência, é ressonância. O silêncio se torna um templo interno, um espaço onde você se reconecta ao propósito original da alma. Ali as intenções se purificam, as emoções se harmonizam e o destino se reescreve. Você percebe que não precisa lutar para mudar, basta cessar o ruído, que mantém o velho padrão vivo. A quietude é a ferramenta mais poderosa do Criador consciente. Ela não é inação, é ação vibracional em estado puro. Quando a mente aquieta, o universo fala. E o que ele diz é simples. Você sempre foi energia, consciência e poder criador. Tudo o que você buscava fora está vibrando dentro, aguardando apenas que o silêncio o revele. O campo Quantum não precisa de esforço para agir, apenas de espaço para se expressar. E o silêncio é esse espaço. O silêncio que redefine o destino não é o fim, é o início. O início de uma nova vibração, uma nova percepção, uma nova linha de criação. Quando você habita esse estado, o impossível se torna natural. O destino não é mais algo que acontece, é algo que você compõe instante por instante, vibração por vibração. E tudo começa no silêncio. Sintonizar o infinito é aprender a escutar o que não tem forma. É perceber que toda a criação começa como vibração e que cada pensamento
é um sinal lançado no vasto oceano Quantum. A maioria das pessoas tenta criar forçando a realidade, mas o verdadeiro poder está em sintonizar. Assim como um instrumento precisa de afinação, a consciência precisa de coerência, e é nesse estado que o infinito responde. O infinito não é um lugar distante, é um estado vibracional acessível quando você se alinha ao fluxo. Quanto mais você tenta controlar, mais perde sintonia. Mas quando confia, tudo se ajusta. A sintonia é o ponto em que o humano e o divino dançam juntos, onde a mente serve ao coração e o coração guia o campo. Ali, as ideias chegam como descargas de luz. Você não as cria, você as recebe. Sinta a presença do Peace Quantum, se movendo entre cada célula, como uma música que sempre esteve tocando e que você finalmente ouve. Essa música é a vibração da criação, suave, contínua, infinita. Quanto mais você se harmoniza com ela, mais a realidade responde. Os obstáculos desaparecem porque deixam de ser vibrações compatíveis com o novo estado. Você não luta contra o bloqueio, você apenas se eleva acima dele, na visão quântica. Sintonizar o infinito é lembrar que tudo é informação vibracional. Você não atrai o que quer, você se torna compatível com o que vibra. E o campo responde com precisão matemática. Cada emoção, cada intenção, cada pensamento é um código. Quando esses códigos estão em harmonia, o universo decifra sua mensagem e manifesta o correspondente energético. Sintonizar o infinito é também confiar no invisível. A mente pede garantias, mas o coração oferece frequência, e o universo responde à frequência, não ao medo. Por isso, cada vez que você escolhe agradecer em vez de duvidar, você muda o canal de toda a sua vida. A sintonia é o portal da transformação. Ela não exige força, apenas presença. Imagine-se como uma antena viva, emanando consciência em todas as direções. O campo responde na mesma medida da clareza que você sustenta. Por isso, a arte de sintonizar o infinito é também a arte de manter o estado vibracional. Não basta acessar por um instante, é preciso habitar essa frequência como quem retorna para casa. Ali, tudo flui, tudo responde, tudo vibra em ressonância. O infinito não está lá fora. Ele se revela quando você se expande o suficiente para contê-lo. E nesse instante você entende. Não é o universo que se abre. É você quem se torna vasto o bastante para percebê-lo. Sintonizar o infinito é tornar-se o próprio canal da criação. Você não busca mais o milagre. Você é o milagre que o infinito manifesta. Tudo o que existe vibra. Tudo o que vibra comunica. E tudo o que comunica com coerência se manifesta. Essa é a base do campo quântico. O tecido invisível, onde todos os potenciais repousam, esperando apenas a consciência que os desperte. Você é essa consciência. Você é o ponto que observa, intenciona e molda a realidade através da vibração que emite. O campo quântico é como um oceano de energia inteligente, sensível à sua frequência. Ele não responde a palavras, mas ao estado vibracional que suas palavras representam. Não ouve o que você diz que quer, sente o que você realmente vibra. E é por isso que muitas vezes o que se manifesta não é o que você deseja, mas o que você acredita. A crença é o comando oculto do campo. Ela é o código energético que ativa ou bloqueia a criação. A manifestação consciente começa quando você se torna lúcido sobre o que vibra. O universo, Quantum, não distingue o positivo do negativo. Ele apenas amplifica o que está em foco. Por isso, quando a mente reclama, o campo apenas entende mais disso. Mas quando o coração agradece, o campo responde mais disso também. A consciência é o interruptor. Quando você muda a frequência do foco, a realidade se reorganiza para refletir essa nova escolha. Sinta o pulsar. Quantum dentro de si. Ele é o ponto de conexão entre o invisível e o tangível.
A energia começa a girar em torno da sua intenção. Quanto mais clara e coerente a intenção, mais forte o campo ressoa. Manifestar não é criar algo do nada, é colapsar o potencial em forma. O campo já contém todas as possibilidades. Você apenas escolhe qual realidade observa com o olhar da consciência desperta. O segredo está em unir emoção e visão. A mente projeta o desejo, mas é o coração que o faz vibrar no campo. A emoção é o combustível da criação. Por isso, quando você imagina algo com alegria, gratidão e certeza, o campo quantum responde instantaneamente. Você começa a perceber sinais, sincronicidades, pequenas coincidências que não são acaso, mas confirmação vibracional de que o novo padrão foi aceito pelo universo. Na visão quântica, o tempo é apenas um mecanismo de observação. A manifestação já aconteceu no plano energético. Você apenas a acompanha até que se torne tangível. É por isso que a paciência quântica não é espera, é confiança. A vibração do querer mantém a distância. A vibração do ser aproxima. Enquanto você espera, o campo entende que ainda falta algo. Mas quando você vibra como se já fosse real, o campo responde: assim é. Permita-se sentir como seria viver o que você deseja. Sinta a textura dessa realidade, o cheiro, o som, o calor. Torne-a sensorialmente viva dentro de você. O corpo não distingue imaginação de realidade, e quando o corpo vibra o novo estado, o campo o reflete sem hesitar. Essa é a ponte quântica entre o invisível e o visível, o sentimento sustentado com presença. Não é sobre controlar o resultado, mas sobre ser o canal que permite o resultado acontecer. O verdadeiro poder está na entrega. Manifestar conscientemente é co-criar com o todo, não forçar o fluxo. O Criador quântico sabe que a energia segue a atenção, e por isso ele direciona a mente, mas confia no coração. Essa confiança não é passividade, é sabedoria vibracional. O campo quantum reorganiza tudo, quando você age a partir da coerência e da fé. Fé não é acreditar que algo vai acontecer, é saber que já está acontecendo. Neste instante, o universo está ouvindo o que você vibra. Cada célula do seu corpo é uma antena emitindo sinais de consciência. Quando você se alinha com o amor, com a gratidão, com a clareza, o campo inteiro conspira para refletir essa harmonia. E o que antes parecia distante começa a surgir como natural, como destino, como vida. Sinta essa energia agora. O campo respondendo, o invisível se movendo, o futuro se tornando presente. Você é parte do tecido da criação. Você é a consciência que observa, vibra e manifesta. Nada é por acaso. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção, um raio de luz. Cada ação consciente, um comando quântico ao universo. E assim, você entende, não existe separação entre Criador e criação. Você é ambos. O campo quântico vive em você, e você vive dentro dele. Tudo o que há de ser já é, esperando apenas o momento em que você diz com plena presença: eu sou o que escolho manifestar. E o universo silenciosamente responde: assim é, sempre foi e sempre será. O momento do salto não é quando tudo está pronto, é quando você está pronto para confiar. O salto, quantum, não é um ato de coragem física, mas de rendição vibracional. É quando o velho padrão se dissolve e o novo começa a pulsar dentro de você. A mente teme o vazio entre os dois mundos, mas o coração o reconhece como o portal da criação. O salto acontece quando você deixa de tentar controlar o fluxo e passa a ser o fluxo. No instante em que decide vibrar diferente, a energia ao seu redor se reorganiza. O campo responde à coerência, não à dúvida. É por isso que o salto só acontece quando há entrega total, quando o talvez se transforma em é. Nesse momento, a consciência abandona o passado e se funde ao presente absoluto, onde o futuro já vibra realizado. O universo não precisa de tempo para agir, apenas de clareza vibracional. Tornar-se energia em movimento é abandonar a identidade estática
do eu que sofre, para habitar o eu que flui. Tudo o que é fixo busca se preservar. Tudo o que vibra busca se expandir. E o salto quantum é justamente essa expansão consciente. O momento em que a energia deixa de girar em torno das memórias e começa a girar em torno da visão. Você não luta mais contra o velho, você apenas o transcende, tornando-se incompatível com ele. A vibração do novo não precisa destruir o antigo, apenas o desativa por diferença de frequência. No salto, o corpo, a mente e o campo se alinham. Você sente o coração acelerar, as percepções se ampliarem, a intuição se tornar clara. Tudo parece vivo, conectado, luminoso. Essa é a assinatura energética do salto. Presença total. Você não pensa sobre o agora. Você, o agora. A partir daí, a realidade se move diferente. Leve, precisa, sincrônica. As coincidências se tornam confirmações. E o impossível começa a parecer natural. Mas há um ponto crucial. O salto não é um evento. É um estado contínuo. Cada respiração consciente é um novo salto. Cada pensamento alinhado é uma atualização vibracional. A consciência desperta aprende a permanecer em movimento, fluindo com o universo. Ela não busca estabilidade, mas harmonia dinâmica. Como um rio, ela se adapta, se expande e segue criando novos caminhos. Ser energia em movimento é compreender que a vida nunca para. A mudança é o próprio sinal de que o campo está vivo em você. E o verdadeiro mestre quântico é aquele que aprendeu a dançar com a incerteza, confiando que o invisível sempre o sustentará. A fé quântica é uma vibração constante, não um pensamento repetido. É saber que o salto é seguro, porque o solo sempre aparece onde há propósito. Respire. Sinta a frequência que se eleva dentro do peito. Esse é o chamado do salto. Não há nada a temer, pois o que está deixando para trás é apenas uma versão que já cumpriu seu papel. O campo não exige perfeição, apenas disponibilidade. E quando você se entrega, algo sagrado acontece. O universo se move para recebê-lo. Tudo se alinha, tudo se abre, tudo vibra em uníssono com o seu novo estado de ser. Você não busca mais o caminho, você cusa o caminho. Você não persegue o milagre, você se torna o milagre. E o salto, que antes parecia um risco, revela-se como retorno. O retorno à sua natureza essencial, energia pura, consciência viva, movimento eterno. O salto quântico é o despertar do Criador em ação. E quando você o dá, nunca mais volta ao ponto de onde partiu, porque o universo inteiro se expande junto com você.